Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Uma boa tarde ou uma boa noite a você que estará nos acompanhando aí em algum momento diferente desse horário da manhã. Mas que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, porque a graça dele nos basta. É isso mesmo que a palavra nos diz. Então hoje estamos aqui mais um dia, hoje de uma forma um pouquinho mais tranquila, para falarmos um pouquinho, né, a respeito da sexta mulher. Estamos aí dentro de uma semana, né, uma semana trazendo reflexões sobre mulheres da Bíblia, né, e hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, ao invés de apenas uma reflexão, nós faremos um devocional, né, vamos dedicar para você que puder, né, parar um pouquinho do seu tempo e ofertar ao Senhor em primeiro lugar, né, um devocional, uma meditação na palavra, ofertar a Ele um louvor, ofertar a Ele uma oração, né, então se você puder, né, conseguir, faça isso, reserve esse tempo, né, nós meditamos, inclusive, sobre, né, uma mulher que teve, né, esse tempo de dedicação, né, agora eu tô podendo aqui manusear, né, o meu material. Nós falamos sobre Lídia, né, inclusive ontem foi essa meditação. Ontem foi, não, anteontem. Anteontem, né, foi a quarta mulher que nós falamos sobre Lídia, uma mulher de negócios, onde ela ali também conseguia reservar um tempo precioso para o Senhor. E se nós pudermos, né, fazer isso de uma forma um pouco mais, um pouco melhor, né, com mais qualidade, que tal ofertar ao Senhor em primeiro lugar, né? Buscai primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas, é o que a palavra nos ensina, né? Então, nessa manhã, nós vamos meditar um pouquinho, né, na passagem de Gênesis capítulo 16. E a mulher de hoje, a sexta mulher que nós vamos falar é Agar. Quem foi Agar? Quem era Agar? Mas como hoje o modelinho do nosso momento aqui vai ser um modelo de devocional, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Vamos dedicar a Deus essa manhã, dedicar a Deus esse momento, refletindo, orando e adorando Ele. Pai, eu quero te dar graças, Senhor, por esta manhã, esse sábado, Senhor, de 6 de março de 2021, um dia de bênção, um dia de vitória, porque o Senhor tem nos garantido essa vitória em todo o tempo, para sempre, eternamente. Obrigada, Senhor, pela noite de sono, obrigada, Senhor, pelo descanso, obrigada, Senhor, pela paz, obrigada, Senhor, pelo lar, obrigada, Senhor, por tudo que temos e por quem o Senhor é em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse momento e poder te ofertar, poder te oferecer, Senhor, esse devocional, dizendo, Senhor, a Ti que reconhecemos que só Tu és Deus, que só Tu és Senhor, que Tu és o merecedor de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Oferta a Ti nessa manhã, Senhor, esse devocional, Senhor querido, como reconhecimento, Senhor, de que o Senhor é um Deus que merece ser cultuado, merece ser adorado em todo o tempo de nossas vidas. Reservamos agora, Senhor, esse momento para falar contigo e dizer como somos gratos, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua paternidade, Senhor. Muito obrigada, Pai. Obrigada por cada pessoa que tem acompanhado, Senhor, essas lives, que tem sido ministradas, porque a palavra vem do Senhor, a palavra é Tua, e nós sabemos que o Senhor tem sempre, Senhor, lições a nos ensinar. Ó Pai, obrigada. Abba, é muito bom te chamar de Pai. Abba, é muito bom saber que somos Tuas filhas.
Obrigada por sermos mulheres. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu assim, o Senhor nos formou assim. E o Senhor com certeza teve propósito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque na história da humanidade o Senhor escolheu uma mulher, Senhor, para representar, Senhor querido, a vinda do teu filho, para ser, Senhor, para ser um instrumento do Senhor na terra. Porque através da vida de uma mulher, Senhor, o Senhor fez um marco na história da humanidade, Pai, com a vinda de Jesus, com o nascimento, a gestação e o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Obrigada, Senhor. Então, se em algum momento, Deus, eu não soube ser grata, Senhor, por ser mulher, por ser do sexo feminino, nesta manhã, neste momento, eu te glorifico, eu te exalto, eu te louvo e eu te digo, muito obrigada, Senhor. Esteja conosco ao longo, Senhor, desse devocional, que a ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é merecedor. Muito obrigada. Amém. Eu quero adorar o Senhor. Eu tenho no meu coração um louvor, né? Inclusive é um louvor que a nossa pastora aqui, pastora Daniele Zanelato, adotou, né? Como louvor oficial do trabalho que ela realiza com as mulheres da nossa igreja, modeladas para o reino, né? Então ela adotou um louvor que nós adoramos, nós entoamos, nós cantamos ao Senhor às terças-feiras, né? Uma terça sim, uma não, é um encontro nosso de mulheres, as modeladas para o reino. E esse louvor já é marcado, né? Já está selado como louvor das modeladas. E eu convido você agora, se puder adorar comigo, vamos junto, amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a tribulação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. De novo, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias! É isso.
A vida com Deus é essa, é uma vida que a gente aprende a viver na contramão. É uma vida que a gente aprende a entender que as coisas de Deus é loucura para as nossas mentes. E muitas vezes foge totalmente do nosso controle. Muitas vezes foge daquilo que está ao nosso alcance, que está nas nossas mãos, que está sobre as nossas forças. E aí a gente precisa aprender a se alegrar no Deus da nossa salvação. Independente da circunstância, independente da situação, o controle sempre estará aonde? Na palma das mãos dele. Esse é o nosso Deus. Aleluias, glórias a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Agar, né? A nossa sexta mulher, a sexta mulher escolhida aí para meditação dessa semana da mulher. E Agar, gente, quem foi Agar? Agar, nós podemos encontrar aí um pouquinho sobre ela no livro de Gênesis, no capítulo 16. Também é concluído aí dentro do capítulo 17, também fala um pouquinho sobre ela. E Agar, nós podemos identificá-la aqui para essa nossa Semana da Mulher como vítima das circunstâncias. Isso mesmo. Agar, ela foi vítima das circunstâncias. Mas trazendo um pouquinho sobre o contexto, né, da vida de Agar. Agar, ela era serva, né? Ela era escrava ou serva de Sara, Sarai ou Sara, mulher de Abraão, né? Uma egípcia. Acredita-se que quando o período em que eles moraram no Egito, Abraão tomou para Sara, né, como escrava Agar, uma jovem ainda, e Agar era serva de Sara, né? Estava ali para servir a Sara, né, nas necessidades domésticas, necessidades do lar, né? Então ela era a escrava. Mas aí toda a história que nós conhecemos de Agar trouxe hoje a identidade de um povo, né? Desde aquela época, sim, mas hoje nós conseguimos ainda identificar a descendência, né, de Agar hoje em um povo, que são os povos árabes, né? A descendência de Agar trouxe a marca aí dentro de um povo que é o povo árabe, né? Mas sobre esse título, né, que eu quero trazer hoje, quem era Agar, né? Uma escrava, uma serva de Sara, serva da esposa, da mulher de Abraão, né? Que foi vítima das circunstâncias. E o devocional, eu quero até aproveitar para ler hoje junto com vocês. Ele diz assim: Agar foi a serva que deu à luz a um filho de Abraão a pedido de Sara. E no texto, então, que nós temos aqui, no capítulo 16 de Gênesis, diz: a mulher de Abrão, Sarai, né? Algumas versões traz como Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão, né? Ele ainda não tinha o nome dele mudado por Deus. Então ele ainda era chamado de Abrão. Então Sarai propôs a Abrão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto toma a minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abrão atendeu a sugestão de Sarai. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Ele teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou
Pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faze-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Então, uma passagem um tanto forte, né, para os nossos dias de hoje, né? A gente vive dentro de uma cultura muito diferente, né? Dentro de uma cultura em que se a mulher é estéril, se o marido é estéril, o homem é estéril, uma das coisas que eles fazem, né, é recorrer à medicina, ir em busca de ajuda medicinal, de profissionais competentes, né? E hoje nós vemos aí, como fala, inseminação in vitro, artificial, vemos diversos modos que as pessoas hoje recorrem a esse problema de saúde, né? De infertilidade, que é buscar uma fertilidade artificial, né? Buscar de alguma forma diferenciada. Mas naquela época, né, eram as famosas barrigas de aluguel, né? Então, Sara e Abraão receberam uma promessa de Deus de que seriam pais, né? De que teriam um filho. E o tempo foi passando, né? E Sara já estava dentro de uma realidade muito atípica, né? Uma realidade que aos olhos humanos, aos olhos da mulher, impossível, né? Ela já havia cessado o costume de mulheres, ela já não mais menstruava, então aos olhos dela jamais ela poderia gerar, né? Os dois, ambos, né, já estavam em uma idade avançada, então na mente de Sara, provavelmente, essa promessa não aconteceria por intermédio dela, né, necessariamente. Então ela, tentando ali trazer a solução para essa promessa, vamos dizer assim, para aquilo que Deus havia prometido, para aquilo que Deus havia falado para Abraão, né? Ela resolve dar então essa ajudinha, né? Então ela pensa sobre sua serva que poderia trazer a existência à luz, já que a serva estava ali para a servir, por que não então usá-la como a barriga de aluguel, né? Então ela ordena Agar, sua serva, a se deitar com seu marido. E ali eles fazem então esse acordo. Eles fazem esse acordo e, gente, aqui começa o processo, né, de Agar, vítima das circunstâncias. Será que Agar ela poderia ter se negado a se deitar com seu senhor? Será que Agar tinha essa autonomia? Ela tinha voz para dizer não, eu não quero? Será que Agar entendia que isso talvez não fosse algo bom, não fosse algo correto? Porque era comum as pessoas agirem dessa forma naquela época, porque o homem ele podia ter quantas concubinas ele conseguisse, ele pudesse sustentar. Então não era estranho para a cultura e para aquela época, para aquela cultura e para aquela época, o homem ter mais do que uma mulher. Mas havia uma promessa. E Deus falou que Sara e Abraão teriam um filho, gerariam um filho. Ou seja, a promessa veio de Deus. Quem faria essa ação, o controle dessa situação estava nas mãos de Deus. Só que aí eles decidiram, né, tomar essa atitude. E dentro dessa atitude, aquela situação de Agar se deitar com seu senhor era uma atitude errada. Ou seja, ela foi conduzida ao erro. Mas será que ela tinha autonomia para ela dizer não? Será que ela entendia? Porque a palavra diz que ela era egípcia. Será que ela entendia o costume também? Entendia como era o comportamento de quem servia a Deus, do povo judeu? Será que ela tinha o entendimento disso? Então a gente já consegue identificar aqui que Agar, ela simplesmente tornou-se uma vítima. Ela não teve ação, ela não teve como tomar uma decisão por ela mesma, ela não teve como
dizer não. Ela era escrava, ela era de um outro povo, ela era de uma outra cultura, ela não servia provavelmente ao Deus do povo judeu. Então ela se vê dentro dessa situação, vítima da circunstância. Talvez para ela aquilo era algo bom, porque para a mulher gerar filhos naquela época era uma coisa muito positiva. Talvez ela se alegrou ao ter que se deitar com o seu senhor, né? E diz que ela concebeu, ela teve ali a concepção, ela gerou um filho, né? E ela ali foi alcançada com essa graça, porque para uma mulher isso era muito bom. Bom dia, Guetta! Bom dia, Margarete! Eu vejo que tem algumas pessoas aí na live, mas eu não consigo saber quem são. A hora que escreve aparece para mim. Um feliz sábado para você também. Deus abençoe sua vida, sua família. E Agar, ela então se torna essa vítima. E só que quando Agar concebe, né, e ela começa a gerar o filho de Abrão, diz que despertou em Sara um ciúmes. Gente, convenhamos, né? A coisa mais comum aos olhos humanos, né? Natural, né? Você é casado, você tem seu marido, você deseja ser mãe, de repente você se vê numa situação de que você não pode, você já cessou o costume de mulheres, você já não menstrua mais, de repente você recebe uma promessa. Opa, nasce então no coração de Sara uma pequena esperança. Deus falou, Deus enviou os anjos e deu esse recado a eles, que eles seriam pais, e pais de uma grande multidão. Então nasceu de repente ali aquela esperança, aquela expectativa, eu poderei gerar, eu poderei ser mãe, eu poderei dar a meu marido filho, né? E aquilo era tudo de melhor que uma mulher poderia fazer para um homem, era oferecer a ele filhos. E de repente passa-se o tempo, não acontece, e ela toma essa decisão humana, natural, de uma mulher aflita, talvez no desespero, né, da agonia de que seu marido teria que ser pai, ele precisava ser pai, deixar descendentes, né? E ela toma essa decisão e a sua escrava, a sua serva, ela concebe e ela gera um filho. Gente, muito natural os ciúmes, a inveja vir. E isso começa a crescer, porque ela começa a perceber que o comportamento da serva não é mais o mesmo, afinal de contas ela agora estava grávida. E ela não estava grávida de qualquer um, ela estava grávida do seu Senhor. Então vem o ciúme sobre a vida de Sara. E ela se aflige, ela fica emotiva, e ela se entristece, e ela se enraiva, né? Ela se sente desprezada, porque agora, afinal de contas, a sua escrava pôde gerar e ela não. Ou seja, a sua escrava era fértil, a sua escrava tinha um útero bom, a sua escrava era abençoada e ela não. Então ela se torna uma pessoa amargurada, e ela ali começa a se entristecer, e o seu coração começa a se remoer. Quem sabe ela dormia com aquilo no coração, ela acordava com aquilo, ela passava os dias, ela olha a sua escrava e vê ali nela há uma semente de meu marido, há uma semente sendo gerada do meu marido. Imagina a mente, a confusão que começa a gerar na cabeça dela, no coração dela. Mas ela procura o seu marido. E ela começa a dizer, me sinto desprezada. A minha escrava agora esnoba, me olha com desdém. Talvez nem fosse assim exatamente, mas ela se sentia assim. Porque ela estava se sentindo humilhada, né? Ela não pôde gerar. E quando ela vai desabafar para o seu marido, o que seu marido responde para ela? É tua escrava, é tua serva. Ela está nas tuas mãos, faça conforme o desejo do teu coração. Ela é tua. E ali diz que Sara, ela começa a maltratar Agar. Ela maltrata Agar a tal ponto
de Agar fugir da sua presença, fugir da sua tenda e ir para o deserto. Gente, olha aí mais uma circunstância, mais uma situação em que Agar está. Ela é obrigada a se deitar com o seu senhor, a gerar um filho dele para sua senhora, ou seja, aquele filho não seria dela. E aí ela começa a ser maltratada porque simplesmente a sua serva fica enciumada, se sente desprezada, humilhada por ela estar gerando um filho do marido dela. Então, ali, gente, ela começa a ser maltratada, a ser perseguida injustamente. Olha aí uma situação de injustiça. Uma pessoa que estava ali para servir, para trabalhar, né? Como escrava ela estava, e ela começa a ser maltratada por algo que a própria senhora exigiu que ela fizesse, exigiu que ela cumprisse. Quantas vezes nós vivemos situações que a gente nem espera, às vezes tentando ajudar alguém, às vezes querendo abençoar a vida de alguém, às vezes tentando ser generoso, às vezes tentando, como eu posso dizer, olhar o lado difícil. Quantas pessoas vivem hoje injustiças porque foi abençoar e a pessoa é ingrata, às vezes foi ajudar e a pessoa ela simplesmente não reconhece, não valoriza. Quantas pessoas hoje estão vivendo, né? Quantas mulheres hoje estão vivendo situações de afronta, de perseguição, de calúnia, de injúria, de injustiça. Quantas mulheres têm seus nomes sujos porque emprestou o seu nome para uma amiga, emprestou o seu nome para alguém, para um crédito, e o seu nome hoje está sujo, você talvez não pode usar agora, não pode se beneficiar do que é seu direito, porque tem hoje o seu nome sujo, porque hoje não pode fazer um crédito, né? Porque hoje diversas situações podem ser comparadas com essa situação de Agar. A injustiça, a ingratidão, né, daquilo que você fez e a pessoa não soube te valorizar, ou porque em algum momento você estendeu as mãos e hoje você precisa, hoje você está numa situação difícil, você precisa e você não tem o reconhecimento daquela pessoa que poderia te ajudar. Às vezes na sua família, às vezes com um amigo, com uma amiga, né, às vezes com alguém que você não esperava e você hoje vive uma injustiça, né? E era isso que Agar estava vivendo, uma injustiça. Ela se tornou uma vítima da circunstância. Mas a palavra diz que quando Agar ela foge para o deserto, desesperada, aflita, porque ela não suportava mais tamanha humilhação, perseguição. Quem sabe ali a sua senhora, né, Sara, começa a maltratar ela e colocar ela em serviços pesados, começa a proferir palavras sobre ela, palavras injustas, palavras de maldição, palavras difíceis, duras, né? Palavras de afronta, palavras que machucam. Quem sabe, né? Era isso que Agar começou a sofrer, porque a Bíblia diz que foi tão grande o maltrato, os maus tratos que ela começou a sofrer, que ela não suportou. E ela foge para o deserto. Mas ao chegar ali no deserto, diz que o anjo, né? O anjo do Senhor a olha e vê: o Agar, o que você está fazendo aqui, nesse deserto? Grávida. De onde você vem? E para onde você vai? Então ali o anjo do Senhor visitou Agar. Bom dia, Júcia, a paz do Senhor sobre a sua vida também, que a graça dele esteja sobre a sua família nesse lugar. Gente, é comum isso. A gente vê coisas muito parecidas com isso. E quantas pessoas hoje estão se desesperando,
estão se fechando no seu mundo? Quantas pessoas hoje estão se distanciando, estão se afastando? Quantas pessoas hoje vivendo angústia? Quantas mulheres em depressão por estarem vivendo injustiça, por estarem vivendo humilhação? A pessoa vivendo situações de dor, de aflição, porque foi uma pessoa boa, né, que ofereceu a sua vida, ofereceu o seu serviço, ofereceu o seu trabalho, porque obedeceu uma ordem, e era uma ordem que estava fora da vontade de Deus, mas ela não tinha para onde fugir, ela estava ali para obedecer. Então, ela se sente tão mal que ela vai para o deserto e ela fica desolada, desesperada, e muitas vezes é isso que acontece. Você está vivendo uma situação de injustiça tão grande que você se sente desolado, desesperado, você se sente num deserto. Mas essa palavra dessa manhã, hoje, vem nos dizer: o Senhor te alcança, o Senhor te vê, o Senhor te sonda. E diz que o anjo do Senhor disse para ela: volta, volta e humilha-te para a tua senhora. Volta para aquele lugar. Mas olha que forte. O anjo do Senhor faz uma promessa sobre a vida de Agar. E ele diz a ela: volta e humilha-te, porque eu farei da tua descendência uma grande nação. Eu farei da tua descendência um grande povo forte, guerreiro, destemido e rico e próspero na terra. Olha que forte, gente. Ainda que estejamos vivendo situações como vítima das circunstâncias, vítimas de injustiça, o Senhor quer ainda que nos humilhemos. Se humilhe diante do Senhor. Se humilhe e fala: Senhor, eu reconheço que essa situação não é uma situação para morte, mas é para me fazer crescer. É uma situação que o Senhor me fará atravessar e do outro lado o Senhor me dará vitória. Porque o Senhor tem promessa sobre a tua vida. O Senhor tem promessa sobre a tua descendência. O Senhor tem promessa sobre a tua geração. Humilha-te, não importa. É o teu nome que está sendo caluniado, é o teu nome que está sendo injustiçado. Você está vivendo agora uma injustiça, você está vivendo agora o preço dos ciúmes, você está vivendo agora o preço do ato errado de alguém. Porque a Sara, ela cometeu um ato errado. Deus fez uma promessa na vida dela, não era para ela colocar as mãos dela, não era para ela agir, não era para ela tomar uma atitude humana. Ela tinha que ter confiado, esperado a promessa que o Senhor garantiu sobre a vida dela. Porque a palavra continua dizendo que Agar, ela deu à luz o filho e 14 anos depois, Sara concebeu e deu à luz a Isaac. A promessa de Deus, ela vai acontecer em algum momento. Não tem porquê de colocar o dedo. E muitos tomam uma atitude errada e outros sofrem a consequência. Agar, que é a mulher que nós estamos refletindo hoje, ela foi a vítima da consequência da atitude errada de Sara. E talvez é isso que esteja acontecendo. Você está pagando um preço da consequência do erro de alguém. Mas humilha-te e saiba que sobre a tua honestidade, sobre a tua obediência, sobre a tua humildade, sobre a tua fidelidade, o Senhor te fará abençoada. O Senhor te fará ser grande na terra. O Senhor abençoará a tua descendência e o teu povo será próspero. O teu povo será grande, não importa a injustiça que você sofreu. Viva esse tempo de humilhação confiando na promessa do Senhor,
confiando, porque o Senhor, ele fez uma promessa sobre a vida de Agar lá no deserto. No deserto o Senhor te alcança, no deserto o Senhor te vê e no deserto o Senhor te reforça. Humilha-te, mas saiba que há sobre a tua vida uma bênção, há sobre a tua descendência uma bênção que eu derramo, há sobre a tua descendência uma bênção que eu declaro e que será por gerações. Hoje nós vemos a descendência de Ismael, o filho que o Senhor concebeu, que o Senhor permitiu vir, que Agar concebesse, né? Que ela trouxesse ao mundo. E ele falou, você dará à luz a um menino e dará a ele o nome Ismael, porque ele será forte e grande e se tornará uma nação. Então, Agar, somos nós agora. Você que está aí, não importa se você é uma mulher, se você é um homem, você está vivendo talvez a realidade da vida de Agar, vítima da circunstância, vítima da injustiça. Não importa, permaneça firme, não ceda, fique firme. Esteja dentro desse momento que você foi colocado, que você se tornou vítima, mas rompa em fé. Não desista, porque sobre você há uma promessa. E é isso que aconteceu sobre a vida de Agar. Ela voltou, ela se humilhou à sua senhora. E ela ali se prostrou e ela viveu o tempo que ela precisava viver. A gestação aconteceu, ela deu à luz a Ismael, ficou aquela situação difícil, ficou aquela convivência insuportável, porque imagine se Sara teve ciúmes quando ela engravidou, imagina depois quando a criança nasceu. Era o sonho de um homem, era ter filhos homens, que dariam consequência, dariam continuidade à descendência, à linhagem do pai, dariam continuidade à história, né, daquele homem. Imagina se Abraão não ficou feliz com o nascimento de Ismael. Imagina se Abraão não tinha seus cuidados com Ismael. Imagina se Abraão não ensinava Ismael. Imagina se Abraão não protegia Ismael. Ele era o pai de Ismael. Imagina se não. Agora imagina a situação dessa família. Sara, amargurada, porque não podia ser mãe, não tinha o seu filho ainda. E Agar, serva, mas que era mãe do filho de Abraão. E ali a criança cresce e diz que com 14 anos de idade nasceu o filho de Sara, né? O que Deus promete, ele cumpre, gente. A gente quer dar uma ajudinha às vezes, a gente quer fazer do nosso jeito às vezes, mas o que Deus promete cumpre, não precisa do nosso toque. O controle sempre esteve nas mãos dele, sempre estará. E ali, Sara, ela dá à luz a Isaac, o filho da promessa. Quando Isaac nasce e ele é desmamado, diz que ali é feito uma cerimônia, uma celebração do desmame. E adolescente, né? Imagina. Diz que Ismael dá risada, ele zomba ali de Isaac. E ali foi a gota d'água. Sara já estava por aqui, já não suportava já há 14 anos a convivência entre família ali, porque se tornou uma família, até porque Agar era a mãe do filho do marido, né? Então ficou aquela convivência conturbada, e ali foi a gota d'água, e quando ela vê aquela situação do próprio enteado, vamos dizer assim, zombando do filho que estava sendo desmamado, ela não suporta e dá uma ordem a Abraão que ela não aguentava mais a situação. E aí Abraão, talvez por não já suportar também toda aquela realidade, aquela convivência, a situação difícil, ter que ficar ouvindo lamúrias e burburinhos e lamentações e reclamações, talvez, ali a briga constante, talvez entre as mulheres também. Abraão, ele pega ali o que ele poderia dar para Agar e seu filho Ismael e despede eles e manda eles embora. Imagina, ali era puro deserto,
E mais uma vez Agar, ela se torna vítima, né? Ela é expulsa, ela é dispensada do seu trabalho. Que ela tenha recebido talvez ali mantimentos, algumas roupas e a água, que ela tenha recebido, mas ao longo de sua existência ali, com o seu senhor, com a sua senhora, o quanto ela não mereceria, né? Talvez o que ela tenha recebido não fosse suficiente. E a Bíblia garante isso, que ela vai para o deserto e começa a caminhar em passos errantes, ela já não sabia para onde ir, o que fazer, e diz que a água se acaba. Ou seja, aquilo que ela recebe como direito, como garantia do seu trabalho, do seu serviço, ou seja, ela foi dispensada do seu trabalho. Ela era serva, ela era escrava, ela foi dispensada do seu trabalho. E mais uma vez ela foi injustiçada, ela se tornou vítima dessa circunstância. Mais uma vez ela não recebeu o que ela de fato merecia pelos anos de trabalho que ela prestou. E o filho, muito mais ainda, porque o filho que ela carregava era filho de seu senhor. Ele tinha direito em herança. Ele tinha direito, ele era filho de Abrão. E ali eles vão para o deserto e ali a água se acaba. Imagina o deserto escaldante. A gente não tem ideia. A gente está aqui em Foz do Iguaçu, 30 e poucos graus de calor, mas a gente não tem ideia o que é o sol, o deserto. A gente não tem ideia. É esgotante. Ele tira, ele suga de você todo o líquido do seu corpo. Você vai sentindo a morte chegar aos poucos. E ali diz que ela, para não ver o menino morrer no deserto, ela deixa o rapazinho, né, 14 anos, ela deixa ele embaixo dos arbustos e ela vai longe, distante. Diz que a distância de onde ela deixa o menino para onde ela vai dava a medida de uma flechada, um arco em flecha atirado. Devia ser uma distância longa. Imagina, uma flecha deve alcançar quilômetros de distância. E ela se distancia. E diz que ali o Senhor ouviu o menino. Ela não queria ver seu filho morrer. Ela se desespera, ela não sabe o que fazer. Mas o Senhor ouviu o gemido do menino. Então saiba que além de te contemplar, o Senhor também contempla os teus frutos. O Senhor contempla os teus frutos. Ismael era fruto do ventre de Agar. O Senhor contempla os teus frutos. Não importa a situação, frutifique, gere, traga luz. Porque o Senhor contempla os teus frutos. O Senhor trará uma bênção sobre a tua vida e sobre a tua geração, a tua descendência. E Ele abençoará os teus frutos, o fruto que você gerou. Saiba que o Senhor cuida. E diz que ali Ele falou para ela, levanta-te, Agar. Porque o clamor do menino, o gemido do menino, alcançou os meus ouvidos, e quando ela se levanta, os olhos dela se abrem. Então, há momento de se humilhar, Agar. Há momento de se humilhar, há momento de chorar, mas é momento de se posicionar. Levanta-te. É a ordem do Senhor. Levanta-te. Você não precisa ficar prostrado como vítima das circunstâncias por toda a tua vida. Até o fim, você não vai morrer prostrado como vítima das circunstâncias. Não é para você morrer. Essa circunstância na tua vida, essa situação não é para você morrer. Levanta-te, é a palavra de ordem. Levanta-te, porque eu ouvi o gemido do menino. Eu ouvi o choro do menino. Eu ouvi o clamor do menino. Subiu até mim. Sabe o que você está gerando? Sabe? A tua descendência, ela aprendeu contigo. Ela carrega sobre ela
a marca de reconhecer Deus, a existência dele. Saiba que aquilo que você semeou, aquilo que você gerou, aquilo que você está trazendo à existência, a tua descendência, o teu fruto, o teu filho, a tua geração, reconhece Deus. Você treinou, você ensinou, você moldou, você ensinou. E o gemido, o clamor, subiu até Deus. Alcançou e o menino foi ouvido. Porque talvez ela estava prostrada e já não clamava mais, e já não falava mais com Deus, e já não mais se prostrava diante dele com o coração de que ele poderia fazer alguma coisa por ela. Ela já tinha dado por perdido, ela já tinha convicção de morte. Ei, levanta-te! Rompa em fé! Saia dessa situação de convicção de morte. Deus não te chamou para isso. Você não foi chamada para ser vítima da circunstância e carregar sobre você a convicção de morte. Deus te chamou para estar de pé. Levanta-te. Porque ele ouviu o clamor do menino. E quando você se levantar, sabe o que aconteceu na vida de Agar? Os olhos dela se abriram e ela enxergou água. Ela enxergou a fonte de água. O Senhor está abrindo seus olhos, está trazendo uma nova visão, Agar. Você não será vítima da circunstância, você não ficará prostrada para sempre. Você não morrerá no deserto, você não ficará prostrada, porque o Senhor tem fonte de água de vida sobre a tua vida. O Senhor está derramando uma fonte de água, e essa fonte de água trará vida para você caminhar pelo deserto, atravessar por ele e a sua descendência ser próspera. O Senhor tem uma nação, o Senhor tem uma bênção tão tamanha que alcançará gerações e gerações. Tome posse dessa palavra nessa manhã. Tome posse dessa palavra. Você pode ter sido vítima da circunstância, mas você não ficará prostrado. Levanta-te. Vá até a fonte, beba dessa água, dê para o teu filho, dê para o teu fruto. Diga para o teu fruto, tem água de vida para nós vivermos e sermos prósperos. E sermos uma geração próspera. Porque o nome do Senhor será glorificado nessa situação, nessa circunstância. Então essa é a palavra, tome posse dela. Tome posse dessa palavra. Podemos sim viver a situação de Agar. Podemos ser vítimas da circunstância sim. Há momentos que o Senhor vai falar, humilha-te, humilha-te. Mas carregue a convicção de que há uma promessa sobre tua vida. E essa promessa é promessa de prosperidade, é promessa de alcançar uma grande geração. E o teu nome será marcado, porque o nome de Agar foi marcado na Bíblia. Ismael se tornou um povo forte. É o povo árabe que nós vemos. Aqui em Foz do Iguaçu, eles são fortes. Em São Paulo, eles são fortes. Onde eles estão, eles são fortes. São ricos, são prósperos. Nós temos isso uma marca hoje, nos dias de hoje. Nós podemos contemplar isso com os nossos olhos. E é isso que acontecerá sobre a sua vida também. Tome posse dessa palavra. Não se prostre, não fique frustrado. Porque eu sou vítima da circunstância, porque eu fui injustiçado. Rompe em fé, passe o processo, vence o processo. Volte, se humilha, vença. Passe pelo deserto, mas não te entregue à morte. Levanta-te, porque o Senhor te fará prosperar. Você caminhará, você romperá o deserto, você vencerá o deserto. E você será próspero e será grande nessa terra. Essa é a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor Jesus derrame nessa manhã o fortalecimento que você precisa. Que o Senhor Jesus derrame sobre a tua vida a convicção de que Ele já derramou sobre você
a bênção de uma geração próspera, uma geração forte, destemida. Tome posse dessa palavra para a tua vida e para a tua casa, para o teu lar, para os teus filhos, para a tua descendência. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe. Muito obrigado, você que está aí, você que vai ouvir essa palavra, tome posse dela. Deus abençoe grandemente o seu sábado. Amanhã estaremos aqui mais uma vez. Eu convido você a fazer parte, né, para a gente conhecer mais uma lição que o Senhor tem para as nossas vidas através da vida de uma mulher. Estamos na Semana da Mulher, mas eu sei que a palavra do Senhor é para todos nós. Ézio, que Deus te abençoe grandemente. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. O João Gali também, Deus abençoe a sua vida. Lorenzo, Sara, que Deus abençoe vocês. Margarete, que também está aí, minha mãe, que Deus abençoe suas vidas. E cada um de vocês que estará assistindo essa live, tome posse dessa palavra. Um beijo, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus os abençoe grandemente. A paz.